Um dos maiores problemas para os pais e os educadores é saber como enfrentar a questão do álcool e das drogas na adolescência. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora aqui na Rádio Estadão com a psicóloga e professora do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, a Ilana Pinsky, que é coautora do livro Álcool e Drogas na Adolescência. Como vai, Ilana? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Bom, Ilana, é um tema que, sem dúvida alguma, muitos ouvintes que têm filhos adolescentes têm curiosidade de saber como lidar com os jovens em pleno século XXI e a questão do álcool e das drogas. Inclusive os jovens que têm muito acesso a informações na internet, muito diferente nos anos 80, anos 90, em que pouco se falava em canais assim de tão longo alcance como a internet, né? Como lidar com os jovens nessa questão do álcool e das drogas, hein, Ilana? Então, é por isso mesmo que a gente resolveu escrever esse livro, né, que acabou de ser publicado pela editora Contexto, para que a gente possa, na verdade, dar um guia para uma ajuda, né, para os pais e para os professores, porque, como você bem disse, os filhos estão muito bem informados, né, ou seja, eles têm muito acesso à informação. E os pais nem sempre têm o nível de informação, por incrível que pareça, que os filhos têm. Então, uma das questões que a gente coloca são questões de informação. Outra parte é uma questão de como discutir, o que deve ser discutido, como deve ser uma ação do pai. Uma questão que a gente vê hoje em dia é que os pais têm muita dificuldade de se colocar como o limitador das atividades dos filhos, né? E isso acaba atrapalhando muito esse relacionamento entre eles dois nessa situação que depende da educação que os pais dão, mas depende também de limitações, de uma série de regras que têm que ser colocadas, né? Não, interessante que aqui no livro que você escreveu com o César Pazinato, né, da editora Contexto, Álcool e Drogas na Adolescência, um guia para pais e professores, me chamou a atenção alguns itens aqui, acho que vale a pena a gente entrar em detalhes nesses itens, né? Em primeiro lugar, né, por que os adolescentes usam drogas? Vocês conseguiram chegar a essa conclusão, Ilana? Então, essa a gente colocou como uma das primeiras perguntas, porque, em geral, é exatamente isso que os pais e professores querem saber. Como é que o meu filho foi tão bem criado, tão bem cuidado, por que eles usam? E a ideia, a suspeita que se tem, em geral, é que tem alguma coisa faltando, que ele tem algum problema, esse menino ou essa menina, alguma coisa do gênero. Na verdade, o que a gente explica bem no livro é que o início do uso de drogas ou vamos dizer, uma experimentação é uma coisa muito diferente de uma continuidade nesse consumo ou uma dependência, né? Que a gente tem também uma outra pergunta específica sobre isso. Então, assim, o início, a experimentação, que aliás não acontece na maioria dos casos, por incrível que pareça, a maioria dos jovens não usa, nem experimenta, nem drogas ilegais e nem álcool, por incrível que pareça, né? Ela acontece muitas vezes simplesmente porque elas estão lá, as drogas ou o álcool, são de fácil acesso. Porque eles têm a impressão, como os adultos também têm, que todo mundo está usando. Um discurso muito dos jovens é, todo mundo fuma maconha hoje em dia. E isso não é verdade. Quando a gente sente que todo mundo está tendo um certo comportamento, a gente se sente muito mais à vontade para experimentar também. Então, esse é um dos fatores. Outro deles, claro, tem a ver com a famosa curiosidade, né? E também essa abertura de horizontes que os adolescentes têm. Eles estão num momento em que eles experimentam muita coisa diferente. Eles estão abertos e interessados e até se arriscam em muita coisa diferente. E às vezes as drogas e o álcool, né, que é um tipo de droga, também está nesse bolo de coisas que eles experimentam. Agora, tem a influência dos amigos também? Certamente, né? Agora, a questão que é difícil de dizer quando os pais pensam nisso é assim, quem que é, entre aspas, a má companhia? Qual que é a influência dos amigos? Quer dizer, é meu filho que está sendo a má influência ou é o outro que está sendo a má influência do meu filho, né? Inclusive, sem dúvida que os amigos são importantes e sem dúvida quando o jovem anda num grupo que é mais aberto, né, à experimentação, pelo menos tem o pensamento de que isso não é um problema, etc. e tal, ele está mais propenso a maior possibilidade de que ele venha experimentar, né? Isso também acontece no caso dos pais, quer dizer, quando os pais têm uma cabeça, que é uma cabeça muitas vezes mais achando que não há problemas no uso, e aí eu não estou dizendo que os pais têm que ser super autoritários, né, irracionais nesse sentido, mas muitos pais têm uma visão é quase como se não fosse nada, por exemplo, o consumo de álcool, né?
entre os adolescentes. E isso faz com que o adolescente tenha uma impressão que não há problema nenhum dele experimentar também. Oi, Ilana, e tem muitos pais que dizem, principalmente os pais agora dessa geração, com filhos adolescentes agora, né, nesse exato momento, pensam, mas eu não vou ser aquele pai autoritário como o meu foi, eu vou ser amigo do meu filho e aí ele vai me contar tudo o que ele está fazendo, inclusive se ele usar drogas. É um ledo engano, Ilana? Pois é assim, é claro que pais e mães, né, que têm uma proximidade com os filhos, e que conhecem bem os seus filhos, na verdade, são pais que têm uma vantagem nesse tipo de situação de questão de droga, no sentido de que eles vão perceber quando algumas mudanças sutis acontecem nesse jovem e vão poder talvez atuar mais cedo. Então, por um lado, essa proximidade, claro que é muito boa. O problema é isso que você falou, que a ideia de que a nossa função agora é unicamente sermos amigos dos nossos filhos. E esses pais ficam extremamente frustrados. Já recebi inúmeros telefonemas, pacientes no consultório, os pais ficam frustrados porque dizem, mas eu sou tão próximo, eu sou tratado como amigo, sou o amigão dele, como que ele pôde fazer isso comigo e me trair? Tem que entender que isso não é necessariamente uma traição do jovem, faz parte aí um pouco do momento dele, que é muitas vezes, como a gente falou, se arriscar em algumas situações, ele ainda não consegue, até por uma questão de desenvolvimento do cérebro, fazer algumas avaliações de risco que são negativas eventualmente para eles. Então, parte do trabalho dos pais é o que eu falo que é confiar desconfiando, sermos próximos, sermos, enfim, trocarmos ideias, etc e tal, mas nós somos pais, nós não somos amigos. Eu estou conversando aqui na Rádio Estadão com a psicóloga e professora do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Ilana Pinsky, coautora do livro Álcool e Drogas na Adolescência. Ela e o César Pazinato escreveram esse guia para os pais e professores. Agora, Ilana, uma outra questão, né? Hoje em dia, os pais, muitas vezes nas famílias, pai e mãe trabalham fora, às vezes até fazem uma segunda, terceira, quarta universidade, ou estão investindo na carreira profissional, estudando ao mesmo tempo, e tem pouco tempo de convivência com os filhos adolescentes, e aí maior dificuldade, muitas vezes também de detectar os sinais do uso das drogas, né? Tem uma maneira prática para que a gente explique para o nosso ouvinte de que maneira ele conseguiria detectar que o filho está usando drogas, álcool ou drogas ilícitas? Olha, a única maneira assim, óbvia da gente saber se o jovem está consumindo, e aí principalmente vamos pensar em outras drogas ilegais, é fazer os famosos exames de urina, né, que se faz, e daí você vai ter certeza absoluta desse tipo de situação. No entanto, essa é uma medida extremamente invasiva, né, e que muitas vezes atrapalha a relação entre os jovens e os pais, e tem que ser pensada só num contexto mais avançado de uso e com acompanhamento médico, psicológico, etc. e tal. Certeza é só dessa maneira, tá? Agora, essa questão dos pais trabalharem fora, uma coisa que é importante a gente pensar é que esse não é o maior risco que os pais podem ter, vamos dizer assim, para o uso de drogas dos filhos. Ou seja, não é porque não acontece mais o uso de drogas ou álcool entre os filhos, entre pais que trabalham fora, mães, né? E comparado com mães que estão sempre em casa. Não é isso que protege. O que vai proteger é uma monitoração dos filhos mais próximos, mas que tem a ver com aquilo que eu falei antes, que é o quanto você conhece o seu filho. Porque tem mães que estão lá 24 horas por dia, as coisas acontecem embaixo do nariz delas, literalmente, inclusive, sabe? Porque muitos filhos vão lá no banheiro da casa, usam, as mães nem sabem o que está acontecendo. Então, essa questão de você estar o tempo todo perseguindo e checando tudo, não é isso que vai resolver. É claro que tem que haver uma convivência, é claro que a gente tem que ver nosso filho diariamente, etc e tal. Isso dito, a questão é proximidade, conhecer as reações, o jeito dos nossos filhos e ter determinações e regras muito claras. Então, assim, álcool antes dos 18 anos e até a partir dos 18 anos por um tempo não é uma coisa que é boa, positiva para os nossos filhos. Então, você levar o seu filho, permitir que ele utilize álcool, levar ele na Vila Madalena onde tem uso, né, direto nos bares, ou permitir que na festa de 15 anos se beba, você está, enfim, dando um aval para que ele utilize, né. Então, essas situações são independentes de se os pais estão fora de casa, né, ou não.
né? Tem mais a ver com uma monitoração e uma proximidade dos pais. Até você falou essa questão da festinha, né, dos filhos com menos de 18 anos, Sim. Festinhas de 15 anos, e num dos itens aqui que me chamou a atenção do livro, né? Vou fazer uma festa de 15 anos para minha filha. Devo servir bebida alcoólica para os jovens? Ela insiste que se isso não ocorrer, a festa não vai bombar. Exatamente. Então, a não ceder aos caprichos da filhota, né, Até Ilana? porque, você sabe, a gente tem ido, o César trabalha em escola, né? E a nossa outra, a gente tem uma colaboradora, a Estela Zanini, que também trabalha no Bandeirantes, né? E eu conheço também, vou visitar escolas de vez em quando, falo com os pais, e o que eu percebo é o seguinte: a maioria dos pais está preocupado com esse tipo de situação de festas, tanto as festas que eles dão para os filhos, como as festas que os filhos frequentam. No entanto, o discurso que os filhos têm é que eles são os únicos pais chatos e que todos os outros pais não agem dessa forma. Como os pais não têm o nível de interação que os filhos têm, porque os filhos têm muito mais interação entre si, eles não sabem que os outros pais pensam muito parecido com eles, né? Então, nessas reuniões de escola, eu percebo que a maioria dos pais tem essa visão de preocupação. O que falta mesmo é bater papo entre si, que é uma coisa que eu encorajo muito e que tem começado a ser feita até através do Facebook. Muitas mães começam a ter grupos em que elas trocam informações sobre esse tipo de situação. Então, sem dúvida que uma festa de 15 anos não é uma situação em que se possa ter álcool e principalmente deixar os filhos lá sozinhos, que é um pedido muito frequente dos filhos. Mãe, não fica aqui que é um mico, né? Vai lá para cima que a gente dá conta de tudo. O que acontece? Frequentemente, os meninos chegam, muitas vezes, ou já alcoolizados ou com bebida alcoólica nas mochilas, né? E acaba estragando a festa dos jovens, né? Então, é uma situação assim, os pais, eles têm que estar presentes, é diferente repressão e presença, mas tem que estar presente. Tem uma outra muito curiosa, aliás, todas são legais, tá? Super indico aqui o livro, mas olha, tem uma muito interessante aqui. Sou fumante, mas não gostaria que o meu filho fumasse. Sim. Como alertá-lo sobre as consequências do uso do cigarro sem parecer contraditório? Vocês chegaram a essa resposta também, Ilana? Olha, eu vou te falar que essa foi divertido escrever, particularmente essa sobre cigarro, porque, assim, a gente começa falando que os adolescentes, eles percebem, em geral, a diferença entre o discurso dos pais e o que os pais fazem. Eles são muito perspicazes, né, ao perceber essa diferença. Então, é muito difícil aos pais terem um comportamento e falarem outra coisa e quererem que os filhos sigam isso. Eles sempre podem utilizar o argumento de que, enfim, eles não tinham tanta informação sobre os males do cigarro. Agora, o problema com esse tipo de discurso é que já se sabe dos males do cigarro há muito tempo. E essa atual geração de pais, que tem mais ou menos, enfim, 40 e tantos anos, eles são pais que já eram informados em relação a isso. Então, na verdade, no final, eu digo que essa é uma janela de oportunidade para os pais repensarem o consumo deles e pararem de fumar, né? Então, a resposta acaba sendo que é difícil não parecer contraditório nesse tipo de situação. Então, a melhor decisão é parar mesmo de fumar. Aproveita, né? Aproveita, exatamente, mesmo porque os pais já devem ter por volta de 40 anos, está mais do que na hora deles pararem. É né? verdade. É um ótimo momento e uma ótima desculpa para eles tomarem essa decisão. Muito bem, essa é a psicóloga e professora do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Ilana Pinsky. Ela e o César Pazinato escreveram um livro, Álcool e Drogas na Adolescência, um guia para os pais e professores, guia mesmo, gente, é muito legal. Indico para todos os ouvintes da editora Contexto, muito fácil, você acha em qualquer livraria, nas melhores livrarias do Brasil. Ilana, foi um prazer falar com você aqui na Rádio Estadão, viu? E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, eu também adorei, espero que tenha sido útil para todos que estão escutando. Um abraço.